Aglaia Literária apresenta Crônicas da Minha Cidade, de José Aldemir de Oliveira. Cujo título é Ver a Cidade do Rio. Da cidade vê-se o rio, e não é um rio qualquer, é o Rio Negro, o maior afluente da margem esquerda do rio Amazonas e o segundo maior em volume de águas, perde apenas para o Madeira. Nasce nos altiplanos guianenses, no Planalto Colombiano, e percorre 1.700 quilômetros até dar as mãos aos Solimões, para continuar sua caminhada até ao mar, com o nome de Rio Amazonas. Do rio, o que vemos em toda a sua extensão são terrenos arenosos lixiviados, matas, aldeias e cidades. E quando se vai aproximando da foz, já cansado da longa jornada, vê-se a cidade. Não uma cidade qualquer, mas a Manaus, de 2 milhões de viventes e prestes a completar anos. A maior parte das cidades possui lugares onde o visitante pode dizer: fui lá. Pode ser um monumento, um prédio famoso, um vasto espaço público, um rio. Manaus não se permite o lugar, mas os lugares vistos do rio, como a nos olhar, nos fixar e nos povoar, como paisagem da paisagem, do rio e da cidade, de fora e de dentro, a se descortinar em tabuleiros como fronteira da terra e água, ou em rias que, como artérias, penetram para o interior do tecido urbano, serpenteando no rumo do norte. Beleza quase não há mais. A paisagem é cinza. A possibilidade de apropriação do rio pela cidade está reduzida. Há poucas portas para o rio, ou seja, do Tarumã ao Porto da Ceasa, com exceção da Ponta Negra. Quase nada resta como espaço público que possibilite o acesso a partir da cidade para o uso do rio. Tudo, ou quase tudo, foi sendo apropriado por condomínios, portos os mais diversos, estaleiros, carreiras e tudo o mais. Do rio é possível ver o centro antigo, a periferia próxima da beira-rio do São Raimundo e dos Educandos, a periferia distante da Compensa, da Vila Marinho e do Mauazinho, e a periferia de luxo da Ponta Negra, em que se misturam sem se misturarem torres e mais torres, condomínios, quartéis, hotéis e o pouco de espaço público que ainda resta. Ver a cidade do Rio dá a sensação de que quase tudo se foi, ou do que a cidade já teve e não tem mais. Todavia, surpresas existem. No final da tarde, a oeste do fim de Manaus, vê-se o pôr do sol da Ponta Negra, sem igual na cor, na perspectiva e no tempo, como se toda a beleza se resumisse no espaço-tempo de um crepúsculo. É como se os versos de Arnaldo Garcês, contados por Pereira, Ponta Negra cinza, quase azul, se configurassem em Ponta Negra cinza, quase colorida. O pôr do sol de Manaus, a partir da Ponta Negra, foi eternizado numa das mais belas páginas da literatura brasileira, num poema escrito por Mário de Andrade, quando por aqui esteve, em julho de 1927, reproduzido no livro Fotógrafo e Turista Aprendiz. Abre aspas. E principiou um dos crepúsculos mais imensos do mundo. É impossível descrever. Fez crepúsculo em toda a abóbada celeste, norte, sul, leste, oeste. Não se sabia para que lado o sol deitava, um céu todinho em rosa e ouro, depois lilás e azul, depois negro e encarnado se definido em furor. Manaus a este bordo.
as águas negras por baixo. Dava vontade de gritar, de morrer de amor, de esquecer tudo. Quando a intensidade do prazer foi tanta que não me permitiu mais gozar, fiquei com olhos cheios de lágrimas. Fecha aspas. Com os olhos cheios de lágrimas, ficamos a ver a cidade a partir do rio, mas isso não basta. Já escrevi alhures que deveria haver na Ponta Negra, um monumento com um poema de Mário de Andrade. Cada vez que o lêssemos, deveríamos nos indignar com a especulação imobiliária, com a busca do lucro a qualquer custo e com a falta de ação política dos gestores e da sociedade para o Rio. O Rio Negro, na frente de Manaus, já foi nossa sala de visitas, depois a nossa cozinha. Agora talvez seja a nossa privada, em que aquele prédio inacabado e em ruínas próximo à Foz do Tarumã, possivelmente financiado com recursos públicos, é o exemplo acabado, sem tirar nem pôr da nossa incuria. Se você não pode ou não quer ver a cidade a partir do rio, pelo menos aproveite um fim de tarde e vá à Ponta Negra. Veja o pôr do sol, leia o poema de Mário de Andrade. Isso não repõe a beira do rio como ela era, mas, quem sabe, dará forças para retardar a transformação acelerada da beira em orla.